divulgado neste domingo 11 pelo Ministério, registra 37.017 novos diagnósticos de Covid-19 em 24 horas. Esse dado eleva para 13.482.023 o número de pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia no país. Ontem, 13, o painel de estatísticas marcava 13.445.006 casos acumulados. As mortes pelo novo coronavírus ao longo da pandemia aproximam-se de 355 mil. Em 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 1.803 novos óbitos, totalizando 353.137. Nesse sábado, o painel de informações marcava 351.334 mortes acumuladas. Boletim do Ministério da Saúde mostra a evolução da pandemia de Covid-19 no Brasil, Ministério da Saúde. O balanço apontou também 1.248.083 pacientes em acompanhamento e 11.880.803 recuperados da doença. Artigo brasileiro aponta a eficácia de 50,7% da Coronavac. O artigo enviado hoje, dia 11, para revisão de pares e publicação na revista científica The Lancet, aponta que a Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac contra a Covid-19, tem eficiência de 50,7% para casos sintomáticos da doença, podendo chegar a 62,3% de eficácia quando há um intervalo maior que entre as duas doses da vacina. A Coronavac é uma das vacinas que vem sendo aplicadas no Brasil por meio do Plano Nacional de Imunizações. O valor é pouco maior que já havia sido divulgado anteriormente pelo governo paulista em janeiro. O governo havia anunciado que a eficácia da vacina girava em torno de 50,38%. Segundo o estudo que embasou o artigo, a eficácia global da vacina chegou a 62,3%, quando a segunda dose foi aplicada em intervalo superior a 14 dias na primeira dose. A segunda dose pode ser aplicada em um intervalo entre 14 e 28 dias. Outro resultado divulgado no artigo é que a vacina tem uma eficácia entre 82,7% e 100% para os casos que requerem assistência médica. O dado superou o que o governo paulista havia anunciado anteriormente de eficácia para casos moderados, que girava em torno de 77,96%. Esse estudo corrobora o que já havíamos anunciado há cerca de 3 meses, nos dá ainda mais segurança sobre a efetiva proteção que a vacina do Butantan proporciona. Não resta nenhuma sombra de dúvida sobre a qualidade do imunizante, diz Dimas Covas, diretor
do Instituto Butantan por meio de nota. O artigo também aponta que a vacina que é produzida com vírus inativado protege contra as variantes P1 de Manaus e P2 do Rio de Janeiro. O estudo com a vacina que embasou o artigo foi feito entre os dias 21 de julho e 16 de dezembro de 2020, envolvendo 12.396 participantes voluntários de 12 centros de pesquisa no Brasil. Todos eles receberam ao menos uma dose da vacina ou placebo. Desse total, houve 9.893 participantes que receberam as duas doses. O estudo agora será revisado pelos pares. Jairinho foi após a morte de Henry na festa da irmã. Dizes, Jairinho foi à festa de irmã com os filhos, mesmo em meio com um clima de tensão. O episódio foi revelado pela ex-mulher do parlamentar na sexta-feira, dia 9, em depoimento registrado na 16ª DP barra ao qual o UOL teve acesso. No relato, Ana Carolina Ferreira Neto disse ter levado os filhos para a casa dos pais de Jairinho em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de 8 de março. Lá informou ter encontrado o vereador em Parentes em um clima pesado. O político e a namorada, a professora Monique Medeiros, foram presos na quinta-feira 8, por suspeita de atrapalhar as investigações e ameaçar testemunhas. Eles são investigados por envolvimento no assassinato. Antes de ir para a festa de aniversário da irmã, Jairinho permaneceu a maior parte do tempo conversando com o pai, o ex-namorado estadual e policial militar da reserva, Coronel Jairo, segundo relatou Ana Carolina aos investigadores. Em depoimento também revelou ter questionado o político sobre a morte de Henry. A Ana Carolina disse aos policiais ter sido informada sobre a morte de Henry pelo motorista de Jairinho, que foi ao seu consultório para buscar umas contas dos filhos dela com os parlamentares. Procurando André França, advogado do vereador Jairinho, disse que não teve acesso ao depoimento. Até hoje eu não tive acesso a esse depoimento e nem ao pedido de prisão do meu cliente. Estamos pedindo formalmente essas informações, mas ainda não recebi, o que me deixa impossibilitado de comentar esse outro caso, disse André França. A Carolina ainda relatou à polícia ter sofrido agressões do ex-marido em 2013, durante uma briga em que se negou a fazer uma viagem de lua de mel. Segundo ela, o vereador desferiu contra ela chutes na canela. 2 dias após a festa de casamento, Ana Carolina fazia as malas para a lua de mel, quando recebeu uma ligação de um número restrito, o outro lado da linha. Uma mulher começou a ofendê-la e dizia-lhe que Jairinho tinha sido para se encontrar com ela. Esse foi o Jades e Notícias agrupado. E se você quiser ver mais, inscreva-se no canal Jades. Não se esqueça.